Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui então para a nossa segunda aula do curso Bíblia Desvendada. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre os gêneros literários da Bíblia, tá bom? Então, já estou aqui, ó, minha apostila já está impressa aqui para nós acompanharmos na aula. Então, se você tiver aí como imprimir ou ter no seu celular, no computador, enfim, para ir acompanhando, vai ser bem importante. Então, o objetivo da aula de hoje é justamente a gente entender os gêneros literários da Bíblia e aprender métodos práticos para interpretar corretamente as Escrituras, tá? Então, primeira coisa que nós precisamos entender, por que nós precisamos aprender sobre gêneros literários, tá? Acompanhe comigo aí na sua apostila. A Bíblia é uma coleção diversa de textos, cada um com seu estilo e propósito e escrito por autores diferentes. Acho que aqui é uma grande chave, porque se você não entende o que estava na cabeça do autor quando ele escreveu aquele livro, você não vai conseguir entender corretamente o que ele quis trazer, tá? Ler tudo da mesma forma pode levar a interpretações erradas, como tomar linguagem figurada ao pé da letra ou ignorar o cumprimento de leis antigas que se cumpriram em Cristo Jesus, tá? Então, entender o gênero literário é essencial para uma interpretação fiel, pois, como princípio fundamental, o gênero literário determina a abordagem. A forma como você vê o texto bíblico vai depender do gênero literário daquele livro em específico, tá? Então, é justamente isso que nós vamos aprender nessa aula de hoje. Vamos lá então, os nove principais gêneros bíblicos, gêneros literários da Bíblia, tá? São 4 no Antigo Testamento e 5 no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos as leis, tá? Os livros históricos, livros de poesia e sabedoria e os livros proféticos. São esses 4 gêneros literários que nós temos no Antigo Testamento. E nós vamos ver cada um deles de forma particular, tá? Já no Novo Testamento nós temos 5. Os Evangelhos, História da Igreja, Cartas Paulinas, Cartas Gerais e o gênero literário apocalíptico, tá? Então são esses 5 que nós vamos trabalhar no Novo Testamento. Vamos começar então lá no Antigo Testamento. O primeiro gênero literário são as leis, que é representado pelo Pentateuco ou a Torá. São os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? São Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São esses livros que fazem parte do gênero literário das leis. Características desse gênero: relatos da criação e dos primeiros acontecimentos da terra. Regras para Israel no contexto da aliança mosaica. Olha, isso é importante. Inclui leis morais, civis e cerimoniais. Quando você lê esses 5 livros da Bíblia com essa ótica, você entende qual o propósito, por que ele foi escrito, tá? Então, ele está dentro das leis do povo de Israel, desde o início, antes do povo de Israel, até o início ali do povo de Israel com Moisés, tá? Sob a lei mosaica. Como interpretar eu vou deixar para você ler, porque senão a nossa aula vai ficar muito extensa. Então você pode ler ali como interpretar o gênero literário das leis, tá? O segundo gênero literário do Antigo Testamento é o histórico, ou seja, são histórias, né? Livros que fazem parte: Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Ester, tá? As características dos livros históricos é que eles contam eventos reais com personagens e enredos. Então ali você vai ler histórias reais de personagens, tá? E mostram a ação de Deus na história. Quando você começa com Josué, ali no último livro de Deuteronômio, né, você vem com o povo de Israel nas mãos de Moisés. Depois o livro de Josué inicia então os livros históricos. Você tem a história do povo entrando dentro da terra de Canaã e assim por diante, até chegar ali no livro de Ester, tá? Então são essas características do gênero histórico. Agora nós temos o terceiro do Antigo Testamento, que é o poesia e sabedoria, o gênero literário poético e de sabedoria. Os livros que fazem parte são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, tá? As características desse estilo é que eles têm linguagem figurada, metáforas, paralelismos, enfim, você lê coisas ali que não são diretamente relacionadas no sentido literal, tá? Mas muita coisa no sentido figurado, tá? Expressam emoções, adoração e reflexão.
não são leis ou promessas absolutas, tá? É muito interessante esse gênero literário de poesia e sabedoria, porque ele é muito emocional. Então ele mexe muito com as emoções. Quando você lê o livro de Salmos, você trabalha muito com as emoções, você vê até o mesmo próprio escritor dos Salmos, que não foi somente Davi, tem outros escritores também, né? Eles expressam as suas emoções nos provérbios, ali em Eclesiastes, se você lê, você vê como Salomão estava aflito por correr atrás do vento, né? Então, esse é o gênero poesia e sabedoria. O quarto é o profético, ainda no Antigo Testamento, tá? Então você vê muitos livros de profecia. Esses livros, eles são divididos em duas partes, tá? São os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Todos eles são livros proféticos, tá? Os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então até o último livro do Antigo Testamento você tem ali de Oséias a Malaquias, né, que é o último livro do Antigo Testamento, os profetas menores. Por que essa divisão entre profetas maiores e menores? Somente pelo fato de que os 4 profetas maiores, o livro é maior, tá? E os demais profetas menores, os livros são menores, tá? Então é só por conta do tamanho do livro mesmo, tá? Característica do gênero literário profético: mensagens de juízo e esperança, muitas camadas de significado, inclusive faziam sentido para as pessoas que viviam na época. Talvez para nós, a gente lê, não faz tanto sentido, mas quando você estuda a história e entende o que estava por trás daquela profecia, por isso que os livros históricos, eles são importantes para embasar os livros proféticos, porque eles vão estar trabalhando juntos, tá? Os profetas trabalhando junto com os reis, ali nos livros históricos, tá? E por fim nós temos então o Novo Testamento, tá? Fechamos aqui os 4 gêneros literários do Antigo Testamento e nós temos o do Novo Testamento. Primeiro são os Evangelhos, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 livros do Evangelho, tá? A característica desses livros ou desse gênero literário é que relatam a vida, os ensinamentos, a morte e a ressurreição de Cristo. Apresentam diferentes perspectivas do mesmo acontecimento. Por quê? Porque a gente tem 4 evangelhos e muitos deles narram a mesma coisa, tá? O mesmo acontecimento, só que de formas diferentes muitas vezes, dependendo do ponto de vista. Isso, inclusive, gera muito debate, porque muitos dizem que a Bíblia ela erra justamente porque há essa divergência. Mas a gente entende que são autores diferentes escrevendo em épocas diferentes, com visões diferentes da mesma coisa, tá? Também destacam o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Isso eu acho que é muito importante você entender. Os evangelhos destacam o cumprimento daquilo que foi profetizado no Antigo Testamento. Quando você lê lá no início o Pentateuco, né? Você vem ali depois com os livros que narram a história do povo de Israel, depois os profetas, você vai ter uma visão geral daquilo que foi profetizado e que se cumpre nos evangelhos, nos 4 evangelhos que a gente tem aqui no início do Novo Testamento, tá? Depois nós temos o 6º gênero literário aqui no Novo Testamento, agora é História da Igreja, tá? O livro que faz parte, Atos dos Apóstolos. E qual é a característica desse gênero literário de história da igreja, né? Relata os acontecimentos após a ascensão de Jesus. Então Jesus iniciou seu ministério, ele morreu, ressuscitou ao 3º dia e ficou durante 40 dias ainda com os discípulos. E depois ele foi para o céu. Aqui em Atos nós temos a narrativa do que aconteceu depois que Jesus foi para o céu, ou seja, o início da igreja aqui, né? Mostra o nascimento da igreja e a expansão do evangelho pelo mundo romano, ou seja, naquela época quem governava o mundo era o Império Romano. Então o evangelho se espalhou onde estava ali o Império Romano dominando, tá? Destaca também a ação do Espírito Santo e o papel dos apóstolos, principalmente aqui Paulo e Pedro, né? Pedro, ele tinha um foco maior nos judeus e Paulo até mais nos gentios, tá? Não é que fosse exclusividade, né? Pedro para os judeus e Paulo para os gentios, não. Mas o foco deles era mais no sentido de judeus e gentios, tá?
Depois nós temos aqui as cartas paulinas. No Novo Testamento são as cartas de Paulo, né? Fazem parte desse gênero literário. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemon, tá? Características desse estilo literário, escritas pelo apóstolo Paulo. Então, cartas paulinas, porque foram escritas pelo apóstolo Paulo para igrejas ou indivíduos específicos. Em alguns casos ele escrevia chamando a atenção de várias pessoas que faziam parte da igreja naquele contexto, ou às vezes ele enviava cartas para pessoas específicas, para líderes específicos, tá? Tratam de doutrina, correção de erros, encorajamento e instrução prática, né? E, por fim, esse gênero literário das cartas paulinas, ele une teologia profunda com aplicação direta à vida cristã. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele era alguém muito culto, ele tinha muita sabedoria, muito conhecimento. Então, quando você lê algumas das cartas de Paulo, por exemplo, Romanos, você tem dificuldade de entender porque é uma carta teologicamente profunda. Então você precisa ter um conhecimento daquilo que Paulo estava querendo escrever e principalmente conhecimento do Antigo Testamento, porque não vai fazer sentido para você o que o apóstolo Paulo escreveu no livro de Romanos sem você ter a base do Antigo Testamento. Por isso que é muito importante você entender essa dinâmica que a Bíblia traz para nós, tá? O oitavo gênero literário, agora ainda no Novo Testamento, são as cartas gerais, tá? Os livros que fazem parte são Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas. Aqui João é as cartas, tá? Não é o Evangelho. Temos o Evangelho de João lá, que a gente viu no gênero literário dos Evangelhos. E agora nós temos as cartas gerais, onde tem João também, só que são cartas, tá? A característica desse gênero literário é que foram escritas por diversos autores para públicos amplos ou igrejas em geral. Geralmente, essas cartas foram escritas para judeus que estavam dispersos. Então, eles se dispersaram e essas cartas foram enviadas para esses judeus, mas também alcançavam outros povos, tá? Outras pessoas. Tratam de fé prática, perseverança, falsa doutrina que estava sendo inserida no meio do povo e santidade. Muitas vezes são mais pastorais e menos teológicas do que as cartas paulinas. Ou seja, eles escreviam as cartas mais fáceis para as pessoas lerem. Tá? As cartas de Paulo eram um pouco difíceis de ler, mas as cartas gerais aqui elas eram mais simples, né? Uma linguagem mais simples. Eu particularmente gosto muito do livro de Tiago. Eu acho ele um livro muito prático, muito direto ao ponto, né? Então, essa era a perspectiva que os autores tinham e a forma como eles escreviam, tá? E por fim, nós temos literatura apocalíptica. Livro que faz parte é o livro de Apocalipse. Características desse livro: repleta de símbolos, visões, números e imagens fortes. Transmite esperança e encorajamento em meio à perseguição. Revela a vitória final de Cristo sobre o mal e o juízo de Deus. Então, aqui nós temos, por fim, a literatura apocalíptica, que ela revela aquilo que aconteceu nos tempos logo após a partida de Cristo para os céus, né? Naquele período ali, muitas coisas aconteceram, mas também revelam coisas para os nossos dias. Inclusive, se você não adquiriu ainda o meu e-book Apocalipse Descomplicado, você pode estar adquirindo, só me chamar, tá? Eu vou estar te enviando, é R$12,90, se eu não estou enganado. Você pode estar adquirindo e você vai ter um panorama geral sobre justamente o Apocalipse, tá? O e-book Apocalipse Descomplicado é justamente com esse foco, tá? E por fim, eu quero trazer aqui alguns erros comuns quando a gente tenta interpretar as escrituras, tá? Muitas vezes a gente interpreta ou tenta interpretar sem esse conhecimento sobre os gêneros literários e a gente acaba confundindo muitas coisas. Então, o primeiro erro que a gente comete muitas vezes é o literalismo cego, ou seja, considerar tudo como literal. Ignorar metáforas. Exemplo que nós temos lá em Mateus 5,29, onde Jesus ele fala sobre se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora, né? Isso é uma figura de linguagem. Não é literal, você não vai arrancar o teu olho fora. Mas o que ele está dizendo ali é justamente no sentido figurativo para você entender que aquilo que está te fazendo pecar, você precisa eliminar da tua vida. Tá? Então,
esse é um dos erros que a gente comete muitas vezes tentando interpretar as Escrituras. Outra coisa é espiritualizar tudo, buscar significados ocultos em detalhes narrativos. Isso acontece muito no Apocalipse, por exemplo. As pessoas querem encontrar tudo ali como se fosse descortinado completamente. E tem coisas que a gente não sabe que estão escritas no Apocalipse, a gente só vai descobrir quando acontecerem. E outras coisas a gente não estava na época em que o livro foi escrito. Então a gente quer interpretar e espiritualiza tudo, né? Por exemplo, deu um problema lá com Israel, que é um dos focos que a Bíblia traz aqui, né? E aí a gente acaba já achando que é Apocalipse, que é isso, que é aquilo, então a gente não tem esse cuidado. E outra coisa que acontece muito, é um erro muito comum, é descontextualizar, tá? Usar versículos como frases de efeito totalmente fora do contexto. Então, isso aí, pastores que são charlatões, eles utilizam muito essa técnica, né? Eles sabem muito bem pegar um texto fora do contexto. O que é o contexto? É o que estava acontecendo quando aquele versículo foi escrito, quando aquele capítulo foi escrito. Né? Quando a gente lê um versículo, a gente precisa ver o que está ao entorno dele, a história, o que estava acontecendo naquele momento para que aquele versículo fosse escrito. Tá? Então, é um erro muito comum que acontece, a gente precisa tomar muito cuidado. E agora eu quero trazer aqui para nós um exercício prático. Identifique o gênero e interprete. E aqui nós temos um texto que está em Provérbios 27:5. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. A gente viu sobre gêneros literários e eu quero que você diga aqui para mim qual é o gênero literário. Você pode colocar inclusive aqui nos comentários, tá? Os exercícios aqui você pode colocar nos comentários aqui, tá? O segundo, e ele comerá manteiga e mel. Isso está em Isaías 7:15. O que eu quero que você faça? Não só pegar aqui e dizer, é gênero literário tal. Não, vai lá e leia. Vai lá ver se realmente o que está escrito lá faz sentido com o gênero literário do livro, tá? Santifique-se para amanhã, o terceiro aqui. Josué 7:13. Aí você vai ver o contexto do que estava acontecendo aqui e vai definir o gênero literário desse texto aqui, tá? E para concluirmos então, cada gênero exige óculos diferentes para a leitura. A regra de ouro aqui é o que o autor original que escreveu o livro quis dizer, o que ele estava querendo trazer, né, justamente quando ele escreveu o livro bíblico, né? A gente vai falar sobre isso na próxima aula, sobre o propósito de cada livro, vai ser bem bacana, bem legal. Né, a gente vai entender o que cada livro traz, qual a essência de cada livro bíblico, mas eu quero que você já entenda isso, tá? E outra coisa, a Bíblia é diversa, mas coerente, sempre ela é coerente em tudo. O centro é sempre Cristo. Tudo que acontece desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento aponta para Cristo, tá? E um passo importante aqui, eu anotei aqui, tá aí na sua apostila aí. Escolha um livro da Bíblia e identifique seu gênero principal antes de ler. Então, vou ler o livro de Reis, tá? Qual gênero literário é o livro de Reis? E aí você vai saber, é um gênero narrativo, é um gênero histórico. Então, o gênero literário do livro de Reis é histórico. Então, eu vou ler uma história. Basicamente, é isso que vai acontecer. Vou ler o livro de Isaías. Qual gênero literário é livro de Isaías? Profético. Opa, então aqui nós temos profecia. Tá? Basicamente é isso que você vai precisar fazer quando ler um livro bíblico. E algumas perguntas para reflexão, coloca aqui embaixo também para a gente conversar um pouco. Eu queria saber de você, qual o gênero que você acha mais difícil de interpretar e o porquê? Qual desses gêneros que a gente viu aqui, nós vimos 9 gêneros literários, 4 no Antigo Testamento, 5 no Novo Testamento. Qual deles é mais difícil para você? 2. Já interpretou algum texto errado por causa do gênero? Pense um pouquinho aí na sua cabeça se você já interpretou de forma equivocada, porque você não sabia disso. 3. Como você explicaria, olha só, isso aqui é bem bacana, como você explicaria a diferença entre o Evangelho e as leis do Antigo Testamento para um novo convertido? São 2 gêneros literários, né? As leis, que é o primeiro que a gente viu do Antigo Testamento, e os evangelhos, que é o primeiro do Novo Testamento. Como você explicaria a diferença de um para o outro? É bem legal essa dinâmica aí, essa atividade para você fazer. São perguntas para a gente refletir. Eu gostaria que você colocasse aqui embaixo nos comentários. E sempre que você tiver dúvida também, coloca aqui embaixo nos comentários para a gente conversar um pouquinho
a respeito, tá bom? Que Deus abençoe tua vida, espero que essa aula tenha clareado um pouco aí a respeito das divisões de gêneros literários. Um aviso importante, a Bíblia ela foi escrita, a que a gente tem hoje, né, em gêneros literários. Tá? Então a ordem dos livros é baseada nos gêneros literários, só que a ordem cronológica dos acontecimentos não é a mesma, tá? Então eu vou deixar um material aqui embaixo, junto com a apostila, com o nosso material de PDF, eu vou deixar um outro, onde você vai ter ali a ordem cronológica, tá? De todos os livros bíblicos, você vai ver também quem escreveu. Vou deixar aqui nessa aula, acho que na aula que vem também vou deixar só para garantir que você consiga acessar, para você entender justamente como que aconteceu as coisas fora do gênero literário, agora no sentido cronológico. Você vai ver que o segundo livro da Bíblia não vai ser o Êxodo, tá? Então ali nós temos Gênesis, Êxodo, não vai ser o Êxodo, vai ser o vai ser o Jó, tá? O segundo vai ser o Jó, Apocalipse é o último lá. Né? O segundo livro da Bíblia, em ordem cronológica, vai ser o livro de Jó. Acho que o segundo é Êxodo hoje, né? Agora me deu um branco aqui, né? Mas faz parte também. Mas basicamente é isso, eu vou deixar aqui junto para você estar verificando ali, tá bom? Vamos orar e agradecer a Deus por essa aula. Pai, nós te agradecemos por mais esse momento juntos aqui, por esta aula. Abençoa cada pessoa que está aqui junto comigo, cada aluno deste curso Bíblia Desvendada, que realmente cada aluno possa aproveitar ao máximo, entender a tua palavra da forma como tu espera, porque a tua palavra diz que o teu povo perece por falta de conhecimento. Muitas vezes a gente não quer estudar, não quer buscar o conhecimento e a gente acaba falhando por conta disso. Mas nos ajuda, Pai, ajuda cada aluno aqui, Senhor, para que tenha a sabedoria e o entendimento do alto sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.